E aí, família do Sabedoria em Cena, que alegria ter você aqui. E se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa comunidade de fé e aventura. Já clica no botão de se inscrever e compartilha com aquele amigo que precisa de uma dose de memória espiritual. Hoje vamos descobrir porque Deus quer que a gente nunca esqueça dos seus milagres. Você já esqueceu a carteira de motorista e foi parado pela polícia? Um professor passou por isso e o policial disse: não é uma multa, é uma mensalidade, para aprender a não esquecer. A gente ri, mas é verdade. Esquecemos de tudo, ligações, e-mail, plantas. Mas e se eu te disser que esquecer de Deus pode ter consequências bem mais graves que uma multa? Hoje, vamos mergulhar na travessia do Jordão e descobrir por que Deus mandou Israel construir um memorial de pedras. Prepare-se para entender que a memória espiritual não é opcional, é questão de sobrevivência da fé. O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Josué 4:23-24. Israel estava prestes a entrar na terra prometida, mas havia um obstáculo gigante, o Rio Jordão, em período de cheias, humanamente impossível de atravessar. Mas Deus não opera no impossível, Ele é o impossível. Ele pediu que o povo se santificasse, um processo de purificação, de abandonar o pecado. Por quê? Porque a Arca da Aliança com as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná iria à frente deles. A arca representava a presença do próprio Deus, o comandante da batalha. Eles não entrariam em Canaã no tempo deles, mas no tempo e do jeito de Deus. Se Deus podia secar o Jordão, ele podia dar a terra. E foi exatamente o que aconteceu. Os sacerdotes pisaram na água e o rio se abriu. Essa travessia milagrosa foi uma das Niflat Ot, as maravilhas de Deus, que mostram que Ele está acima de tudo. Nosso Deus não é um Deus de gesso, Ele é um Deus vivo e ativo, para quem nada é demasiadamente difícil. Ele intervirá em nosso favor, se confiarmos nele. Mas Deus sabia que a gente tem memória curta. Por isso, ele pediu que construíssem um memorial de 12 pedras no meio do Jordão e outro na margem. Essas pedras não eram só um monte de rocha, eram um ot, um sinal, um zikaron, um lembrete para cada geração. A pergunta que as crianças fariam: o que significam essas pedras para vocês? Era crucial. A fé não é herdada, ela precisa ser redescoberta pessoalmente. Esquecer os feitos de Deus leva à idolatria e ao desvio. Como Ellen White diz, nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. As travessias do Mar Vermelho e do Jordão são como marcos na história da salvação, simbolizando a passagem da escravidão para a liberdade, da ausência de terra para a formação de uma nação. E o Novo Testamento nos mostra que Jesus também passou por seu Jordão no batismo, marcando o início de seu ministério público e nos apontando para o descanso da graça que temos nele. Assim como Israel, nós também enfrentamos nossos Jordões intransponíveis. Mas a lição é clara: Deus vai à frente. Ele nos pede para nos santificarmos, confiarmos nele e lembrarmos de seus feitos. A fé não é um ato passivo, é uma ação de confiança e obediência. A memória espiritual é a gasolina que nos impulsiona. Você tem construído seus memoriais?
tem se lembrado das mensalidades que Deus te deu para aprender? Ou o esquecimento tem te levado para longe da sua presença? Lembre-se, a fé em um Deus que faz milagres só se mantém viva se cada geração redescobrir o significado desses atos poderosos para si mesmo. Ninguém pode crer por você. Se essa mensagem te ajudou a lembrar dos grandes feitos de Deus na sua vida, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete divino. Curta, inscreva-se no canal e comente abaixo. Qual é o memorial da graça que você precisa construir hoje para não esquecer o que Deus fez por você? A sabedoria de Deus ilumine seus passos. E até a próxima e que Deus te abençoe.